Por alguma razão que ninguém entende, a participação do Brasil na Segunda Guerra foi alvo de muita caricatura, né? Todo mundo acha que o fronte italiano era uma guerrinha de brincadeira, mas não era. Ainda existia muita resistência dos alemães aqui e muita gente morreu. E os brasileiros botaram um tijolinho nesse esforço de guerra e isso jamais vai ser esquecido. Em setembro de 1939, começava a Segunda Guerra Mundial. Ninguém suspeitava que dentro em breve nós estaríamos envolvidos no maior conflito da história da humanidade. O alinhamento brasileiro com os Estados Unidos resultou no ataque de submarinos nazifascistas aos nossos navios mercantes em 1942. O povo foi às ruas exigindo guerra contra as potências do eixo. E assim o Brasil enviou mais de 25 mil homens para lutar nos campos de batalha da Europa em 1944. 70 anos depois da declaração de guerra brasileira, é criado o Grupo Histórico FEB, Sexto Escalão, que parte do Brasil até a Itália para descobrir a verdadeira história deixada pelos brasileiros naqueles céus e campos de batalha. Qual foi o cenário dos combates? Por que e contra quem lutávamos? Quais as lembranças que a população local guardou dos soldados brasileiros? Chegou a hora de conhecer o caminho dos heróis. Essa história que a gente quis resgatar aqui, né, da participação do Brasil na Segunda Guerra, a história do brasileiro, do João da Silva, que teve que vir para cá, botar a mão em arma, vindo lá do Brasil para lutar na Itália. O meu pai estava lá, era funcionário público, gostava de tocar violão, estava namorando a minha mãe. O cara foi obrigado a ir para a guerra. Recebeu um telegrama, era um convite irrecusável, né? Que se você não comparecesse no quartel para se alistar, você era preso. Esses aspectos todos merecem ser resgatados mesmo, para que hoje em dia as pessoas tenham um entendimento do que aconteceu. Nossa jornada começa com o preparo de 2 jipes, cada um com uma história muito especial. O meu jipe vai receber as marcações do mesmo regimento onde meu pai serviu na FEB, primeiro regimento de infantaria, conhecido como Regimento Sampaio. Vai ser emocionante dirigir um jipe igual ao dele, pelos mesmos lugares onde ele passou durante a guerra. O outro jipe é do meu amigo Adolfo Paiva, que tem uma história especial acontecida com seus pais, Dona Abigail e seu Aido, na época da guerra. Aido Martins serviu no 9º Regimento de Engenharia da FEB. Ele resolveu fazer como os outros soldados faziam e batizou o jipe que dirigia no seu pelotão com o nome de sua namorada, Abigail. Agora, os 2 jipes vão voltar até a Itália numa homenagem inédita e emocionante dedicada aos soldados brasileiros. Chegamos em Milão e descemos de ônibus até a pequena cidade de Montese, situada na região da Toscana, no norte da Itália. Em Montese, vamos nos encontrar com os Irmãos da Montanha, grupo histórico formado por italianos dedicados ao resgate da Força Expedicionária Brasileira, liderados pelo pesquisador Giovanni Sulla, uma das maiores autoridades sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial, que mora nessa cidade. 75, pantaloni. O grupo histórico FEB precisa dos últimos ajustes para a jornada. Assim, passamos na casa do Giovanni Sulla, que mais parece um arsenal da Segunda Guerra, procurando o que faltava para a nossa correta caracterização. Essa marca está com sangue. Sangue de soldado brasileiro. Giovanni é um arqueólogo militar. Já escavou toda a região onde encontrou todo tipo de relíquia de guerra. Isso aqui era uma arma antitanque alemã. Capacetes, bombas e minas que não explodiram. Isso aqui é o rabo de uma bomba de 250 libras, né? Bomba americana, que eles usaram muito por aqui. E até identificou os corpos de soldados desaparecidos desde os tempos da guerra. Brasileiros, americanos e alemães. Isso é uma bazuca. Esse aqui levou muito tiro, cara. Nossa Senhora. Esse não escapou. Olha só, cara, que loucura. Isso aqui é bala de pistola, 45. Tá pronto pra subir. Eu já.
A região montanhosa dos Apeninos foi o cenário das ações da FEB, que estava integrada ao 5º Exército Americano. Os inimigos, alemães e italianos fiéis a Mussolini, estavam encastelados no topo dos morros, no que restou da famosa linha gótica, parte do eficiente sistema de defesa criado pelos alemães para frear o avanço aliado. Aqui, gente, stiamo sulla linea gotica, o topo della Grüne Linie, o nome alemão desta linea. Tenevano 3 linee di trinchera, una dove combattevano, una quando si ritiravano e una stava già pronta. Per 6 mesi aqui fu guerra orribile. Questo era un buracco per mortero. La principale arma utilizzata aqui era o mortaio da 81. Morteiros de 81 milímetros foram responsáveis por 75% das baixas da FEB. O morteiro ele joga a granada numa parábola, então vai parar lá em Montésio, 2 quilômetros daqui. A Capela de Ronquidos era usada como posto de observação alemão e foi bombardeada pela nossa artilharia. Visitamos o local e soubemos de uma história curiosa ocorrida depois do ataque. Per me qua è successo un miracolo. Queste 2 statue erano in una bacheca di legno. Migliaia di bombe. Ha devastato tutto. Quando sono arrivati i brasiliani, ha cominciato a dire santo miracoloso, santo lindo. C'era chi si faceva il segno della croce. Os locais onde a FEB atuou eram separados por poucos quilômetros. Em Gajo Montano, paramos para uma rápida cerimônia no monumento aos mortos em combate naquela área. Na ocasião, o agido militar brasileiro na Itália, o coronel Milton Sills, nos preparou para uma correta apresentação do nosso grupo. Apresentar, arma! Descansar, arma! É isso, descansar! No outono de 1944, o quartel-general da FEB estava muito perto da linha de frente. Em Porreta Terme, uma antiga estação termal romana. A artilharia alemã aterrorizava o local e o comando aliado sugeriu mudar o QG da FEB para a retaguarda. Mas o general Mascarenhas, comandante da FEB, preferiu ficar ali, dizendo que só mudaria seu QG quando tivesse que avançar. Fomos recebidos na prefeitura local para uma rápida cerimônia. Grazie a voi, ai vostri genitori, ai vostri parenti, che noi siamo una democrazia libera. Muito obrigado. Pelas ruas, tivemos a sorte de encontrar um morador da cidade, o senhor Giorgio Bonucci, que foi ajudante de cozinha da FEB. Ele e seu filho Cláudio nos contaram como era viver naqueles tempos difíceis. Quei tempi lì avevo 23 anni. Il tempo qui era brutto perché noi abitavamo qui a Porretta in casa della mamma di mia moglie e c'erano bombardamenti, cannonate che arrivavano qui e poi la fame, non c'era più niente da mangiare, niente. Poi ho conosciuto un sorgente dell'esercito brasiliano che mi ha detto vuoi venire anche tu a lavorare con noi brasiliani in cucina? Facevo tutti i lavori che c'erano da fare. Avevano un mangiare molto simile a quello italiano, il riso con la faroffa, il mingau, tutte quelle robe lì. Feijão? Per favore, per favore. La storia era questa, guarda, era un capitano che diceva dove vai a prendere da mangiare? Ero in fila con i soldati, no?
No, tu devi andare alla mensa ufficiale per tua moglie. Tua moglie non deve mangiare questa roba, tua moglie deve mangiare meglio dei soldati e meglio perché è incinta. Si sente una commozione, veramente. Essa história tocante é um dos melhores exemplos de como os soldados brasileiros ajudaram o sofrido povo italiano durante a guerra, onde quer que estivessem. Todo mundo queria acabar a guerra até o Natal de 44 e não conseguiram, porque os alemães estavam descendo o chumbo, né? Você via as pessoas que estão ao lado morrendo, as cidades sendo destruídas e tudo, por ter sido rotulada como uma frente secundária. Continuou o couro a comer aqui, muita gente morreu. Essa história de que era tudo muito fácil aqui é uma balela. Na primavera de 1944, enquanto diziam que a guerra já estava para acabar, soldados brasileiros continuavam a morrer. Estamos nos arredores de Montese, onde tombou um dos mais conhecidos heróis da FEB, o sargento Max Wolf Filho. Visitamos o marco que indica o local onde ele realizou sua última patrulha. Grupamento 100 kg. Apresentar arma! Invece di uscire alle 4 della mattina per fare una pattuglia notturna, uscì alle 8. Quella famosa foto che lì sta con questa pattuglia, assim, fu tirata là. E lì stava tutto un campo minato, mentre ele passava e troncava con... fu tirato. De uma casa que não existe mais, que era ali, partiu os tiros da guarda alemã, que o abateu aqui. Nesse momento, soubemos da presença de 2 ex-combatentes brasileiros que se juntaram à nossa comitiva para participar das homenagens previstas em nossa jornada. A Montese, olha, você vê por aquela torre que ela foi semi-destruída. Eu, quando fui ferido em Montese, eu perdi 5 companheiros do meu lado. A cidade de Parma esteve na rota da FEB. Era um importante ponto estratégico da região industrial do norte da Itália. Lá fomos recebidos numa cerimônia no magnífico Palácio Ducale. A população local esteve diretamente envolvida na luta contra a ocupação nazista. Os partigiani, os destemidos membros da resistência italiana, ajudaram muito nas ações da FEB. Atuavam sozinhos ou em grupos, pois conheciam muito bem as montanhas e vales da região e as posições das tropas inimigas. Aqui nós estamos com o herói da Força Militar Italiana. Tu non hai visto brasiliani combattere? No, li ho viste a ballare. Ah, bella. A ballare per carnevale. Perché? Per carnevale. Sapeva fare il suo lavoro, però quando non era impegnato, lui voleva divertirsi. E come batteria, la batteria, prendevano i tegami e c'erano le nonne che dicevano: oh Dio, mi rompono tutti i tegami.
Chegamos ao monumento votivo de Pistoia, onde durante e logo após a guerra ficava o cemitério dos brasileiros mortos em ação. Nós perdemos 465 homens, incluindo 8 aviadores. E a resposta de que a guerra estava acabando é o número de mortos que nós temos, que é esta, e 2.722 feridos, que daria uma média mais ou menos de 650 feridos por mês e 60 mortos por mês. Isso é brincadeira? Com o traslado dos restos mortais dos soldados para o Brasil, em 1960, Pistoia se tornou um marco ao soldado desconhecido brasileiro, inaugurado em 1967.